Pare de gastar dinheiro com coisas que não vão te pagar. É isso que você precisa entender de uma vez por todas se você quer ficar rico um dia na sua vida. O que a maioria das pessoas não entendem e por isso não conseguem progredir financeiramente na vida é a diferença entre passivos e ativos. E é por isso que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto e para você entender de uma vez por todas o que você precisa fazer na sua vida. Simplificando de um modo geral, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ou seja, tudo aquilo que pode trazer um retorno financeiro a gente pode considerar como um ativo, e aquilo que só vai tirar dinheiro da sua vida, das suas economias, é um passivo. Então acho que só com isso você já consegue diferenciar bem o que eu disse aqui no começo do vídeo. Mas fica tranquilo, porque até o final do vídeo você vai entender melhor essa história. Mas já vamos de cara começar exemplificando com um caso prático, para você entender. Imagine que você comprou um carro de 100 mil reais, 0 quilômetro. Hoje em dia tem poucos abaixo de 100 mil, infelizmente. O valor do carro está um absurdo, né? Mas, considerando esse carro, no primeiro ano ele já perde de desvalorização cerca de 20% do seu valor. Isso é impressionante, o quanto de valor ele perde. E depois que ele perde esses 20%, você ainda tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, você tem que pagar combustível, manutenção, ou seja, as revisões. Caso tenha algum defeito, algum acidente, você também vai ter que arcar com esses custos. Então, isso é um lado da moeda. Agora, se você pega esses 100 mil reais e investe, por exemplo, em qualquer aplicação, pode ser um CDB ou deixar nessas contas que rendem, uma caixinha do Nubank, por exemplo, você deixa lá no Nubank, por exemplo, rendendo a 100% do CDI e esse dinheiro, ao longo do ano, só vai aumentando. Esses 100 mil reais ali no começo do ano podem terminar no final do ano ali uns 110 mil, ou seja, uns 10 mil você ganhou. Sendo que no carro, você teria gastado, vamos supor, chutar um valor aqui, uns 30 mil. Ou seja, no final das contas, no carro que você gastou 100 mil, no final das contas você só vai ter 70, porque você já gastou mais um monte ali. E no investimento você aplicou 100 mil, mas no final das contas você vai ter 110, ou seja, é uma diferença muito brutal entre uma coisa e outra. E vendo que ativos são coisas ótimas para a sua vida, quais são os tipos de ativos que você pode ter que podem ajudar você a ter uma renda extra ou até fazer o seu patrimônio crescer? Investimentos é o principal, é de longe a melhor oportunidade que você tem para fazer o seu patrimônio crescer. Mas existem outras, como por exemplo, você investir em coisas da sua vida profissional. Talvez esse investimento pode trazer um retorno financeiro muito maior, então ele acaba se tornando um ativo. A gente pode considerar que também outras coisas, como por exemplo o aluguel de casa, isso é um ativo. Você tem uma casa, mas você ganha dinheiro com isso, recebendo um aluguel, então isso se torna um ativo. Ou qualquer outro tipo de aplicação, como uma poupança, por exemplo. Seu dinheiro está lá investido e você está ganhando um retorno. Então isso é um ativo. E agora que você entendeu, você acha que, por exemplo, um carro é um ativo? É um investimento? É claro que não, né? O carro é um passivo. Até sua casa, se você mora nela, ela é um passivo também. É claro, pelo ponto de vista financeiro. Porque sua casa é ali talvez um bem que você investiu tanto tempo, que você queria muito. Então, assim, você tem que ponderar as coisas, sabe? Não é tão simples assim. Mas vamos analisar só a questão financeira. Uma casa realmente é um passivo. Porque você tem IPTU, você tem despesas para consertar as coisas, você tem água, energia, internet. Então, tem muita coisa que você acaba gastando para manter essa casa. Então, ela se torna um passivo também. Mas os passivos não são só coisas caras. A gente, às vezes, gasta dinheiro com coisas pequenas e nem percebe o quanto isso está drenando o nosso dinheiro. Por exemplo, trocar de celular. Você vive comprando um celular, logo ele está defasado, você tem que comprar outro. Ou computador, ou até roupas, joias, acessórios. Se você é mulher e acaba gastando muito com roupa, saiba que isso certamente é um passivo, tá? Porque na prática você só está gastando dinheiro com algo que não vai te trazer um retorno financeiro. Ou seja, aquela mensagem que eu disse no começo do vídeo. Pare de gastar dinheiro com coisas que não vão te pagar. Se você comprar um celular e não usa isso para ter algum retorno financeiro, você só está gastando, é um passivo. Ou seja, ele só vai perder valor e se um dia você for vender, isso se ele não quebrar, estragar, né? Se você vender, você vai vender muito mais barato que você pagou. Então é um passivo. Tá, mas analisando isso que eu falei, será que é possível então tornar um passivo em um ativo? É claro que é. Por exemplo, uma casa que é um passivo e você coloca para alugar, ela passa a te trazer um retorno financeiro, ou seja, ela se torna um ativo. Um celular que você comprou para uso próprio, mas de alguma forma você ganha uma renda com ele, por exemplo, gravando vídeos, fazendo vendas, coisas desse sentido, talvez ele tenha se tornado um ativo, porque ele está te trazendo um retorno financeiro. Esse investimento valeu a pena, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essa linha tênue, porque às vezes a gente acha que tudo é passivo, também não é bem assim.
E eu posso te dar até um exemplo prático de uma pessoa que tornou um passivo em um ativo. Eu conheço um cara que tem um carro de luxo e esse carro dava muita despesa para ele, ou seja, um passivo. Só que ele teve a ideia de começar a alugar esse carro para eventos, por exemplo, para levar noivas em casamento e tudo mais. Então, além do carro se pagar, começou a trazer um lucro para ele. Isso é o quê? Ele se tornou passivo em um ativo. Então ele fez exatamente o que eu disse no começo desse vídeo. Ele gastou com algo que passou a trazer um retorno financeiro para ele. Então isso é um ativo. Então veja que isso não é um bicho de 7 cabeças. É assim que pessoas enriquecem. A maioria das pessoas que saíram lá de baixo, ou os ricos, que já têm muito dinheiro e cada vez estão mais ricos, eles fazem isso. Eles diminuem o máximo possível de passivos e começam a aumentar os ativos. Chega uma hora que você está ganhando muito mais do que você gasta. Então isso é difícil, eu sei, porque às vezes a gente precisa gastar com muitas coisas do dia a dia que são, em maior parte, passivos. Mas a gente pode tentar sempre focar em dar uma utilidade para aquelas coisas que estão às vezes abandonadas ou que a gente vê só como uma coisa de uso pessoal, para que ela também traga um retorno financeiro para a gente, como por exemplo, seu celular. Às vezes você pode estar com ele na mão, achando que é só uma coisa que é um passivo, mas a gente sabe muito bem pela internet afora aí, tem muita gente ganhando dinheiro só com o celular. Então, as pessoas gravam, às vezes, só videozinhos, stories, ou vídeos aqui para o YouTube e ganham dinheiro com isso. Então, o celular é um ótimo passivo nessas situações. Então, lembre-se, esse é o principal ponto que você tem que levar para a sua vida financeira. Se você quer ter um resultado financeiro na sua vida, alcançar os seus primeiros 100 mil reais, que esse é o principal objetivo, é o marco principal da sua vida que pode transformar ela, e aí a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Se você alcançar esses 100 mil, sua vida pode dar um up assim que você não faz ideia. Então, o primeiro passo é mudar sua mentalidade para essa questão de ativos e passivos. Toda vez que você for gastar dinheiro com algo, pensa, isso é um ativo ou um passivo? E não pensa só na questão financeira também, tem coisas que vão além disso. Por exemplo, uma academia, você pode ver isso como um passivo, você só está jogando dinheiro fora, mas academia, por exemplo, é um ótimo ativo, ela te traz saúde, pode trazer mais tempo de vida, pode trazer mais vida de qualidade. Então, não é só a questão financeira. Aqui a gente trata mais disso. Mas você tem que enxergar isso sob uma ótica geral e ver o que realmente vai trazer um benefício para você e o que é só dinheiro indo embora, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.